Caríssimos alunos, vamos falar hoje um aspecto muito importante que tem correlação com a reforma previdenciária. Todo mundo está vendo na mídia que vai ter uma reforma. O que quer dizer reforma? Reforma, tradicionalmente, significa uma alteração, uma mudança, claro, na Previdência Social. Mas que tipo de mudança? Vai ser uma mudança que reduza os custos, reduz os direitos. É sempre assim. Uns são favoráveis, outros não importa exatamente esse aspecto. Mas a gente tem que entender um pouquinho o que vem ser essa ideia do déficit previdenciário, que é a razão pela qual o governo quer fazer a reforma. O que é déficit previdenciário? A gente costuma falar assim popularmente que a Previdência está quebrada. Isso é mais ou menos uma linguagem, vamos dizer assim, popular. Não existe, a Previdência não pode estar quebrada por um único motivo, gente. Se faltar, o que faltar, o Tesouro Nacional auxilia. Vocês entenderam? O Estado, a União Federal, ela cobre. Razão pela qual nunca a Previdência Social ela vai estar quebrada como está quebrada, por exemplo, uma empresa. Então, só para a gente entender um pouquinho isso. E quando a gente fala em déficit previdenciário, de 100 bilhões por ano, por exemplo, o que a gente tem que pensar? Bom, a gente tem que tomar um certo cuidado com esse tema. Esse tema, ele não é tão simplório quanto a mídia tem colocado muitas vezes no jornal. Ele não é dessa forma, ele é um pouquinho mais complexo. Vamos entender um pouco mais. Primeiro, da onde que vem esse déficit? Ele não nasceu de ontem. Esse déficit, ele nasce dos anos 40, 50 e 60. O que aconteceu nos anos 40, 50 e 60 no Brasil? Daí a gente tem que olhar para trás. A gente só entende o hoje se a gente entender o passado. A Previdência Social no Brasil começa na década de 20. Na década de 20, 1920, 20 e pouco, especificamente 1923, você passa a ter o quê? Mini INSS por empresa. Eles começam até com as empresas ferroviárias. Então, o comecinho, abrangia poucas pessoas. Na década de 30, 40 e 50, você vai ter o quê? Mini INSS por categoria profissional. Então, você vai ter, por exemplo, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários, e assim vai. São caixas de previdência que se ligam às pessoas, sei lá, quem trabalha em indústria, quem trabalha no comércio, quem trabalha no setor bancário, quem trabalha no porto, cada um tem a sua caixinha, como se fosse um mini INSS por sindicato, por categoria profissional. Em 1967, no governo militar, você tem a unificação de todas essas caixinhas numa caixa só, que chama INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, que abrange os trabalhadores do setor privado urbanos. E depois, em 1990, o INSS, que é o que a gente tem hoje, que abrange os trabalhadores do setor privado, urbano e rural. Beleza, só para a gente entender um pouco. Quando começou a Previdência, na década de 20, 30, 40, enfim, dos nossos pais, dos nossos avós, como é que funcionava o Brasil? O Brasil tinha muita gente trabalhando e todo mundo morria cedo. Perfeito? Então, as famílias tinham muitos filhos, isso gerava muita mão de obra, muito jovem trabalhando, ou entenda-se, contribuindo, jogando dinheiro na caixinha e pouco dinheiro da caixinha saindo. Por quê? Quando a pessoa aposentava, já morria, porque as pessoas viviam muito menos que hoje. Legal. Então, o dinheiro da Previdência era abundante. Você tinha bilhões e bilhões e bilhões, valores de hoje. Alguns falam que atualizado daria alguns trilhões de reais. Há estudos sobre isso. Beleza, o que aconteceu? O governo pegou todo o dinheiro e construiu Brasília, Transamazônica, tudo que você imaginar foi comprado com o dinheiro da Previdência. E hoje a Previdência está quebrada, mas vamos entender bem, a culpa é da Previdência? Não propriamente. Toda a sociedade usou o dinheiro da Previdência. Então, isso é importante para a gente entender o tal do déficit da Previdência. No mais, você tem uma outra questão importante. O trabalhador rural, ele quase não contribui e gera esse déficit também. E existe uma dúvida se num sistema de seguros é correto que os trabalhadores paguem os trabalhadores rurais, os benefícios dos trabalhadores rurais. Se não seria mais adequado que a sociedade inteira, por meio de impostos, pagasse esses benefícios dos trabalhadores rurais, que na prática são pessoas muito pobres, que não têm capacidade contributiva. Então, esse é um outro assunto. O que eu quero que vocês guardem? Que o conceito de reforma
não é aquela ideia que todo mundo tem. Olha, estamos ficando mais velhos, a razão pela qual a Previdência não se sustenta. As coisas não são assim tão óbvias. Acho até que tem que ter alguma reforma, sim, não sou contra. Tem alguns aspectos que precisam de alterações para se tornar uma previdência mais justa. Mas toma cuidado, caríssimos, porque às vezes, por uma análise um pouquinho superficial, a gente fala assim, então cada vez se vive mais, razão pela qual se recebe mais tempo, portanto ela fica impagável. As coisas não fecham dessa forma, não. Primeiro, existe uma dívida do Estado brasileiro com a Previdência. 2, existe um problema muito grande, que é o problema da Previdência Rural, que ela não se financia. 3, você tem o problema dos grandes devedores da Previdência, que devem dar hoje aproximadamente 500 bi. São só grandes devedores, estou falando do boteco da esquina, e que, na prática, eles ficam sem pagar a Previdência e, de outra forma, contribuem fortemente para esse tal de déficit. Então, são aspectos importantes que eu acho que estão ficando de fora desse debate, tá bom? Cada um de nós pode ter a sua opinião, mas é importante ter essa visão mais ampla. Por hoje é só. Um abraço para vocês e até uma próxima.